It is a great day for science. It is a great day for humanity. Lies far beyond the earth. Já passou mais de 2 décadas debruçada sobre o gigantesco livro da vida, estuda os genes em busca de respostas sobre a evolução das populações humanas, mas também para melhorar a prevenção e o tratamento de doenças. Olá, Luísa Pereira. A que é que se dedica este ramo da genética, a genética populacional, e qual é o foco do seu grupo de trabalho? Nós usamos a genética e estudamos a diversidade que existe nos vários seres humanos, não é? Para inferir a evolução da nossa espécie. Mas estou cada vez mais interessada em saber que diferentes características genéticas das populações as tornam mais resistentes a certas doenças. E de todo o conhecimento gerado na sua área de investigação ao longo deste último ano, o que é que destaca? Foi muito difícil escolher, porque o campo está realmente a avançar muito. O interessante neste artigo, que foi publicado pela equipa do Matthias Meyer, na Alemanha, foi que eles conseguiram melhorar as técnicas de extração de DNA a partir de um pendente. Portanto, um artefacto que alguém usava ao peito. Há 20 mil anos. Há 20 mil anos. E nesse pendente eles descobriram o quê? Descobriram então, conseguiram extrair, claro, DNA do animal de qual era o osso, que era veado, que era um veado. E conseguiram extrair também de algumas amostras o genoma antigo. DNA da proprietária daquele pendente, uma mulher que viveu há 20 mil anos. Há 20 mil anos. Na Sibéria. Sim. Conseguimos fazer toda uma avaliação de culturas associadas também àquele objeto. Não tínhamos nenhum osso daquela senhora. Só um objeto usado por ela. Só um objeto que ela tocou. E como este objeto era feito de um osso, que é muito poroso, absorveu os seus fluidos, o seu suor e ficou lá o seu DNA. É espetacular. É impressionante. É impressionante. E o outro é mais recente, leva-nos aos séculos da escravatura. Sim, século XVIII e século XIX. São amostras que a gente chama históricas, não é? Havia uma fundição no estado do Maryland, nos Estados Unidos. Tem um cemitério associado onde eles desenterraram 27 esqueletos e foram estudar o seu DNA. E eram pessoas escravizadas. Pessoas escravizadas. E o que foi interessante foi que eles compararam o genoma destes indivíduos históricos contra uma base de dados de pessoas vivas, hoje nos Estados Unidos, 9,2 milhões de pessoas, que tinham feito um teste de ancestralidade. E chegaram a conclusões magníficas. Conseguiram descobrir cerca de 42 mil pessoas vivas hoje nos Estados Unidos com alguma relação de parentesco àquelas 27 pessoas. Conseguiram também ainda ver que a sua ancestralidade africana vinha principalmente da zona da Nigéria, Angola, Gâmbia, que foi uma das zonas onde mais escravos foram forçados e transportados para a América. Temos estudado a suscetibilidade genética de certas populações, nomeadamente a europeia, à infecção pelo vírus da dengue. Isto veio de uma conversa com as minhas colegas de infecciologia cubanas, né? A Cuba é uma população altamente misturada, e elas tinham visto que pessoas cubanas com mais ancestralidade europeia eram mais suscetíveis ao vírus da dengue. O vírus da dengue está a ter uma dispersão cada vez mais alargada, não é? Caracterizamos o genoma de pessoas que tinham tido dengue versus controle e conseguimos mapear que porção da parte africana nos seus genomas protegia contra, então, o vírus da dengue. E é muito interessante porque são genes ligados ao metabolismo dos lípidos. E de que modo é que pode ajudar-nos, por exemplo, a prevenir
formas mais graves da doença na população europeia? Estamos a tentar ver em laboratório se, tratando as células com fármacos que controlam o metabolismo dos lípidos, as drogas para controlar o colesterol, se pode prevenir que a doença não aconteça. Um dos focos do seu trabalho é perceber essa maior ou menor suscetibilidade, não apenas a doenças infecciosas, mas também quando falamos de cancro, por exemplo. Sim, as prevalências de diferentes tipos de cancros, de tumores, em África são muito diferentes quando comparadas com europeus e asiáticos. De certeza que há uma componente genética importante que torna africanos mais suscetíveis a um certo tipo de tumor, enquanto europeus serão mais suscetíveis a outros. E perceber isso poderá mais tarde ajudar-nos no tratamento desse... Sim, agora sai um bocadinho do cancro. Foi descoberto um variante numa família sul-africana que as protegia contra o colesterol alterado e mau. E foi essa descoberta que levou à descoberta que um certo tipo de fármaco poderia ser muito importante para controlar o colesterol. Essa droga hoje é altamente usada. E, portanto, a nossa esperança é que ao descobrir variantes que só existem nas populações africanas, a gente vai conseguir encontrar novos mecanismos biológicos que são importantes para o aparecimento de tumores. África, com uma diversidade genética muito mais elevada do que populações europeias e asiáticas, é muito superior. Porque foi dali que todos partimos. Sim, e só foi um pequeno grupo de africanos que saiu. Toda aquela diversidade que já existia em África permaneceu. Só um pequeno grupo é que saiu e deu origem a todos os europeus e todos os asiáticos. E muito recentemente. Porque é uma espécie recente, nós somos uma espécie jovem, muito comparada jovem, com outras espécies no planeta. E passamos 2/3 da nossa existência como uma espécie limitados à África. E só saímos de lá 1/3. A população portuguesa tem uma riqueza genética, uma diversidade genética muito superior ao do resto da Europa, nomeadamente da Europa do Norte. Sim. Portugueses e espanhóis, não é? Sim, apesar de estarmos aqui neste cantinho, não é? O mar Mediterrâneo foi sempre uma via muito importante para várias migrações, mesmo na pré-história. Tanto o norte da África como o Próximo Oriente, a Arábia Saudita, portanto, todo o Mediterrâneo, não é? A Luísa tem analisado a ancestralidade genética de muitos portugueses. Criou, aliás, um curso para leigos em que é possível fazer um teste de ancestralidade. Este é o laboratório onde nós fazemos o processamento final das amostras de saliva, quando o DNA já está extraído, para fazer o teste de ancestralidade, como fizemos com a sua amostra. O teste revela que a Miriam tem uma diversidade genética característica de uma pessoa portuguesa, vê uma componente europeia muito elevada, cerca de 75% do seu genoma, com 50% sendo mais típica do sul da Europa. Mas então esta componente mediterrânica também é vir enriquecer os nossos genomas nessas migrações todas, árabes, judeus, romanos, gregos. Portanto, os meus antepassados muito, muito longínquos, como os da maioria dos portugueses, andaram por todas estas zonas do mundo. Sim. Tem passado muito tempo, como diz, debruçada sobre o livro da vida, que é um autêntico calhamaço. Sim. Se o imprimirmos, pesa 450 quilos. Sim. Imprimimos este livro todo, todas estas letras, e o tamanho é impressionante. E aí as pessoas conseguem percepcionar de uma melhor maneira, não é? Quanto é esta quantidade que está dentro de cada uma das nossas, de cada um dos milhões das nossas células. 3 volumes de 82. Que estão ainda a ser impressos. Estão, sim. E todos esses 82 volumes, do tamanho de cada um destes, não é? Estão dentro de cada célula nossa. Sim. O nosso genoma, o DNA, é constituído por unidades de 4 tipos que são representadas por estas letras, o A, o C, o T e o G. Esta informação, só com estas 4 letras, mas repetidas 3,2 mil milhões de vezes, é enorme. E define o que cada um de nós é. Cada um de nós é, o que cada um de nós vai transmitir, e é realmente um repertório de toda a nossa história passada.
O seu percurso académico começa com uma licenciatura em Biologia. Sim. O que é que se seguiu? A seguir, ingressei no mestrado de Genética Humana Aplicada e, claro, continuei para um doutoramento feito essencialmente em Portugal, porque já tínhamos a tecnologia aqui e estávamos no início de construir estes institutos de investigação e, portanto, foi um desafio importante também para a nossa geração. Obrigada, Luísa, e boas descobertas para 2024. Muito obrigada, foi um prazer.